saudar a todos na paz e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dizer da minha satisfação, da minha alegria, estar em mais um Santo Sábado aqui com os irmãos, e também porque se aproxima muito já a solenidade do Senhor. Com a graça dele, nós vamos fazer aqui, nesse terreno aqui, e que será sempre um prazer estar com os irmãos, não somente aos sábados, mas em todas essas ocasiões. Pois bem, hoje, indo direto ao assunto, a nossa lição é a continuação do sábado passado. Nós vamos falar sobre 2 São Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 10. Porque sábado nós falamos dos versículos anteriores. E aquela pregação ela foi mais explicativa sobre os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos doutores, que se enganam e enganam os demais com falsas promessas. Pois bem, mas hoje então vamos dar continuação dizendo, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Então, quem são essas pessoas? São todas aquelas pessoas que se desviam da verdade e então seguem outros caminhos. E Pedro chamou eles aqui de atrevidos. Por que atrevidos? Porque se atrevem a tanto. Pedro também chamou eles de obstinados. Não receiam, não tem temor, não tem receio de blasfemar das autoridades. E como é que se explica isso? Se explica que essas autoridades são as autoridades seculares e as autoridades espirituais. E essas pessoas não têm respeito nenhum, nem por umas e nem pelas outras. E é por isso que no versículo que nós falamos ainda há pouco, Deus está chamando a atenção do mundo para Ele. Porque o povo, a humanidade, está muito distante de Deus. E Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, que continua chamando a atenção das pessoas para Ele, porque somente Ele é que é capaz de tudo fazer por nós. Amém. Então o versículo seguinte diz, o 11 diz, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Então nós vemos isso ao longo da história da Bíblia, sempre que os anjos tiveram oportunidades de conversar com os seres humanos, eles não usaram de autoridade e nem de palavras blasfêmias contra essas pessoas, ou até mesmo contra os anjos caídos, ou o próprio inimigo. O próprio Senhor Jesus, num confronto com o inimigo, ele não blasfemou dele, e não levantou contra ele nenhuma sentença, apenas disse, o Senhor te repreenda. Então, nós também podemos fazer isso, porque nem os anjos, que são maiores em força e poder, não procedem assim. Mas vamos entregar nas mãos de Deus. O mundo é dele, a obra é de Deus, o trabalho é dele. Então vamos confiar nele e entregar tudo nas mãos de Deus. O versículo diz assim, mas estes, quem são estes? Estes falsos profetas, estes falsos doutores, falsos ensinadores. Aí Pedro vai mais longe e diz, mas estes, como animais irracionais,
Olha a comparação que Pedro faz. Como a animais irracionais. Nós somos animais também, né? Mas com raciocínio. Mas eles procedem de uma forma semelhante aos animais que não têm raciocínio. Pedro disse: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando o que não entendem, perecerão na sua corrupção. Está aí a sentença deles, está aí o destino deles. Seguem a natureza, o curso da natureza, feitos como os animais irracionais, para serem presos e mortos. No final vai acontecer tudo isso. Mortos, blasfemando do que não entendem. Olha, é perigo você falar uma coisa que você não entende, ou você blasfemar ou pronunciar palavras de blasfêmia contra uma coisa que você não entende. É melhor você ficar calado, ou dizer, não sei. Ter prudência. Blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. O final vai ser esse: perecer na corrupção, recebendo o galardão da injustiça, em vez de receber o galardão da justiça, como São Tiago diz, a coroa da justiça me está guardada, mas estes vão receber o prêmio, o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nos deleites do dia a dia. Tem o prazer somente nisso, nos deleites diários. Nódoas são eles e máculas. Pedro falou todas essas palavras, chamou essas pessoas de nódoas, máculas. Todo mundo sabe o que é uma nódoa. É aquela mancha que pega na roupa ou em alguma coisa e é difícil de sair, de largar. Então Pedro comparou eles assim: nódoas são eles, máculas, mancha, deleitando-se em seus enganos. Estão enganados, se deleitam nisso e enganam as outras pessoas. Quando se banqueteiam convosco, até nós aqui participamos, não é? Se nós participarmos dos banquetes deles, ou se eles participarem dos nossos banquetes com essas intenções aí. Porque antes, na leitura de sábado, foi mostrado aqui que Ló, ele afligia a sua alma aflita todos os dias, morando junto com aquelas pessoas. Ele sofria, ficava aflito, afligido, mas não participava das más obras deles. Mas então, se essas pessoas vêm ter conosco nos nossos banquetes espirituais ou materiais, com essas intenções, o que vale é a intenção. Deus conhece os corações, conhece a nossa intenção, então Ele sabe qual é a intenção de cada um. Mas essas pessoas são nódoas, máculas, se deleitando com os seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Então precisamos ter cuidado com isso, para não participarmos dessas coisas. E o que é que essas pessoas, como é que elas se comportam? Pedro diz: tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar. Mas então agora vamos esclarecer melhor essa parte. Tem o adultério carnal, o adultério de pensamento, o adultério físico e o adultério espiritual. O irmão José falou aqui uma coisa muito certa.
quando nós acrescentamos a palavra, ou dizemos aquilo que a palavra não disse, ou queremos afirmar uma coisa que a palavra não confirma, nós estamos adulterando a palavra. Então, essas pessoas têm os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar nesses aspectos. O aspecto físico, aliás, o adultério físico, o adultério carnal mesmo, o adultério dos olhos e também o adultério espiritual, quando nós fugimos da realidade da palavra. Engodando almas inconstantes, engodando, ou seja, enganando almas inconstantes. Aquelas pessoas que não estão muito firmes, gostam de novidade, gostam de ver uma coisa diferente, então se enganam. Engodando as almas inconstantes, tendo o coração excitado na avareza, filhos da maldição. Pedro foi direto com essas pessoas, não com as pessoas em si, mas com o procedimento das pessoas. Porque às vezes a gente diz fulano assim, mas não é o fulano está sendo usado. O fulano em si, ele é uma boa pessoa, mas foi usado, foi constrangido a fazer alguma coisa que às vezes ele nem queria fazer. Engodando almas inconstantes, tendo o coração excitado, provocado pela avareza, filhos da maldição. Mas essa maldição só vai se concretizar no fim. Eles já estão no caminho dela, já estão sendo usados por ela, mas só vai se concretizar mesmo no fim, quando o Senhor Jesus vier e eles ficarem do lado esquerdo. Os salvos vão ficar do lado direito, mas esses vão ficar do lado esquerdo. E continua, os quais, falando dos mesmos ainda, os quais, deixando o caminho direito, é uma exortação para nós. A irmã, aquela irmãzinha que estava sábado aqui, hoje não está, né? Deixando o caminho direito, não podemos fazer isso. Deixar o caminho certo por um errado, deixar o caminho direito por um torto, não podemos fazer isso. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão. Todo mundo sabe a história de Balaão. Balaão, a princípio, ele foi um profeta de Deus, mas depois se desviou e se enganou pela cobiça do prêmio que o rei Balaque fez para ele, amaldiçoar o povo de Deus. Note bem que o último versículo aqui, o 14, disse que eles são filhos da maldição. E o rei Balaque, naquele tempo, mandou um prêmio muito grande para Balaão, justamente com esse objetivo, ele amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele amaldiçoou, recebeu o prêmio, recebeu. Se salvou? Não, se perdeu, mas ficou com o prêmio da maldição. O prêmio cegou a vista dele, mas ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. E disse que para com Deus não há adivinhação, para com o povo de Deus não há superstição, não há essas outras espécies de ciências ocultas que existem por aí. Não prevalece contra o povo de Deus. Porque quem guarda o povo de Deus é o próprio Deus. E contra ele não há
Vamos ver lá o texto, irmão. Vamos ver Números, capítulo 24. Números, capítulo 24. Ou é 23, 23? 23, 23? Então, confirme aí, irmão. 23, 23. Está aí. Pois contra Jacó não vale encantamento. Não adianta você lançar um encantamento contra o povo de Deus. Uma feitiçaria, uma bruxaria, uma coisa, isso aí nada pega no povo de Deus. Contra Jacó, que é o povo de Deus, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisa Deus tem feito. Então vamos confiar em Deus. Vamos ter a nossa confiança depositada justamente nas mãos de Deus. Ele é o nosso refúgio, é a nossa segurança. Agora voltemos para lá novamente, irmãos. E agora diz: mas qual foi a recompensa de Balaão? São Pedro aqui diz: mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando em voz humana, impediu a loucura do profeta. O próprio jumento que ele ia montado nele, falou. O jumento não fala, o animal não fala. Mas o animal falou, repreendendo o profeta, que aquilo que ele estava fazendo não era certo. Ou pelo menos aquilo que ele pretendia fazer pelo lucro, não era certo. Pois bem, Deus usou esse animal para repreender o profeta. E aí diz: estes, falando desses falsos profetas, são fontes sem água. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer com fontes sem água? Se nós vamos à fonte é para buscar água. Nós estamos precisando da água. Jesus prometeu para a mulher samaritana que a pessoa que bebesse da água que ele desse nunca mais teria sede, porque a água que ele desse faria na pessoa uma fonte que saltava para a vida eterna. Mas estes aqui são fontes sem água. Interessante, não é? São fontes sem águas. Nuvens levadas pelo vento. Não são aquelas nuvens pesadas, escuras, carregadas de chuva. Não são. São nuvens fracas, levadas pelo vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Está aí. A sentença, o destino dessas pessoas são estes aqui. A escuridão das trevas. Primeiramente vem a morte, não é? E lá na sepultura você está em trevas, densas trevas. E se você não se salvar, vai cumprir essa palavra: eternamente em trevas. E continua dizendo: porque falando coisas muito arrogantes de verdades, enganam com concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Quem sofre com isso são as pessoas simples, aqueles que estavam já se afastando dos erros, das coisas erradas, para seguir um caminho certo, mas agora se enganaram com essas pessoas. Porque essas pessoas, elas enganam com uma falsa conversa, com uma falsa profecia. Agora está no tempo, está muito no tempo agora, falsas profecias, falsos profetas, falsos missionários. Cada um quer aparecer com uma falsa profecia. Isso vai acontecer e não acontece. Então é um falso profeta. Não podemos acompanhar. Vamos agora ao 19.
19 diz: e essas pessoas prometem liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Mas como é que eu posso prometer liberdade se eu não tenho a liberdade? Se eu não falo da liberdade, se eu não uso a liberdade? Porque naturalmente aqui a liberdade é essa, aquela que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa é a maior verdade, essa é a maior liberdade que nós temos, o conhecimento da verdade. Ela é quem nos liberta, a verdade. Mas se essas pessoas não têm essa liberdade, como é que pode prometer liberdade aos demais? Sendo eles mesmos servos da corrupção. Eles mesmos estão enganados. Porque de quem alguém é vencido, do tal também se faz servo. Isso aqui é muito natural. Pelo seguinte: o próprio pecado. Se nós nos deixarmos ser vencidos pelo pecado, nós nos tornamos escravos do pecado, servos do pecado. E assim, se nós também nos deixarmos enganar por essas falsas profecias, por esses falsos mestres, nós estaremos sendo vencidos por eles e pelas profecias falsas, sendo nós também servos deles. Então não podemos fazer isso. Versículo 20. E diz mais agora: porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, nós que já estamos nesse patamar aqui, já escapamos das corrupções do mundo, dos enganos do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas, nos enganos, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Uma grande verdade isso aqui. Palavra de São Pedro. Se até nós mesmos, que já temos esse conhecimento, nos deixarmos enganar por falsos ensinos, por falsas profecias, por falsos ensinamentos, seremos vencidos por eles. E o nosso estado, em vez de ser um estado mais favorável, pelo contrário, será menos favorável. Por quê? Porque vai se tornar um estado pior do que o primeiro, pior do que antigamente. Ora, se nós já escapamos daquela situação lá, por que voltar para lá novamente? Nós temos que caminhar para frente. O profeta é que disse, o profeta Jeremias disse, para nós andarmos para frente e nem olhar para trás, quanto mais voltar para trás. Andarmos sempre para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Versículo 21 agora. Porque melhor lhes fora não terem conhecimento, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. A nossa desculpa será: melhor não termos tido o primeiro conhecimento, não temos exercido o primeiro amor, não temos vencido ou vivido aquela primeira fase. Mas por que estou dizendo isso? Porque o Senhor Jesus diz, no capítulo 12 de São Lucas, que aquele que conhece, ouviu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, são esses aqui. Melhor lhes fora não terem o conhecimento. Ele ouviu, mas não se aprontou, então será castigado com menos açoite, menos. Mas aquele que ouviu
tomou conhecimento, ficou sabendo e não deu atenção nenhuma para se preparar, será castigado com muitos açoites. É São Lucas 12, lá pelo fim do capítulo. Então, diz São Pedro, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviar-se do santo mandamento que lhes fora dado. Não podemos desviar. Em hipótese nenhuma, em momento nenhum, devemos nos desviar desse santo caminho. Esse santo caminho é o que nos leva para o céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus. Pois bem, então, meus amados irmãos, o que acontece mais? A nossa carreira, o nosso caminho, é uma prova para todos nós. Nós estamos aqui vivendo uma prova. E não receberemos o prêmio da prova ou o galardão na metade da prova. Nós só seremos galardoados, só receberemos o prêmio no final da prova. Conhecemos o caminho? Já. Temos o conhecimento da palavra? Temos. Agora não podemos deixar a palavra de lado para seguirmos caminhos falsos e tortuosos, caminhos de vantagens, caminhos de compensações financeiras, caminho de interesses pessoais. Não será o nosso caso. Mas por que não será o nosso caso? Versículo 22. Deste modo, se fizermos assim, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cachorro voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao seu espojadouro de lama. Vamos permitir que isso aconteça conosco? De maneira nenhuma. Vamos fazer de tudo para permanecermos firmes no santo caminho de Deus. Olhe, isso aqui é muito citado, esse provérbio. Mesmo fora da igreja, do caminho espiritual, as pessoas no mundo aí citam esse provérbio. A pessoa está no bom caminho, está andando no bom caminho, fazendo tudo certinho, mas de repente aparece uma novidade e a pessoa deixa aquele bom caminho e segue a novidade. O que acontece? O cachorro voltou ao seu vômito. Mas ele já tinha largado o vômito ali e agora voltou a ingerir novamente aquele vômito. Olhe, isso aqui é forte, hein? É forte. Temos que pensar duas vezes. Não podemos seguir essa comparação. De maneira nenhuma. Se já deixamos o vômito, deixamos lá. Vamos em busca agora de um novo alimento. Um alimento melhor. Um alimento mais substancial. Um alimento concreto. Mas o voltar para o vômito não é um procedimento legal. E o que mais? Pedro foi longe aqui. O cachorro voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada para o espojadouro de lama. Mas ela já tinha se enlameado toda. Estava toda enlameada. Tinha saído fora. Já estava lavada. Mas agora voltar para lá de novo, para o caminho errado, para seguir esses falsos mestres, essas falsas promessas. A comparação de Pedro é uma comparação muito lógica, muito certeira, com muita precisão. O cachorro voltou ao seu próprio vômito. E a porca, que já estava lavada, já estava limpa, voltou ao seu espojadouro de lama. Voltou para a lama novamente.
E agora para sair de lá é difícil, muito difícil. Geralmente, a gente observa isso, né? Geralmente as pessoas que se desviam do caminho certo sempre ficam arrumando uma desculpa. Sempre fica arrumando uma justificativa que não justifica porque não é verdade. Quando a justificativa é uma justificativa positiva, mesmo assim, mas não podemos fazer isso. Não podemos entrar por esse caminho, andar por essa vereda. O cachorro voltou ao seu próprio vômito. E a porca lavada, já estava limpa, embora o porco ou a porca tenha uma adivinhação aí do mundo que diz assim: o que é que limpa a pele e não limpa o nome? Limpa a pele, mas não limpa o nome. Quando se mata um porco, joga água quente por cima e limpa assim, sai aquela pele. A pele dele fica branquinha, branquinha. Mas o nome é sempre porco. Não muda não. Então aqui a comparação de Pedro é essa. A porca lavada voltou ao espojadouro de lama. Bom, meus amigos, meus irmãos, vamos indo e vamos ficando por aqui. No próximo sábado, se Deus permitir, nós vamos iniciar o capítulo 3. Capítulo 3 de 2 São Pedro é um assunto muito importante também. A vinda do Senhor Jesus. E todos nós estamos ansiosos por essa vinda. Mas agora tem uma interrogação. Estaremos preparados para a vinda do Senhor? Se não estivermos, vamos nos preparar. Amém? Fiquem com Deus e até às 15h no Semeando a Palavra. Que Deus te